Vocês ainda se amam. Pelo menos é o que dizem. Mas alguma coisa quebrou, e ninguém sabe bem quando começou. Talvez tenha sido naquela semana em que os dois estavam exaustos e mal se olharam nos olhos. Talvez foi naquela festa, quando um deles percebeu que outra pessoa o fazia se sentir visto. Ou talvez foi só o tempo, e o hábito de não conversar mais sobre o que realmente importa. O mais difícil de aceitar é isso. Nem toda traição nasce do desamor. Às vezes ela nasce da carência, do silêncio, da falta de sentido. A psicologia chama isso de dissonância afetiva, quando o que você sente não combina com o que você vive, e isso gera um ruído interno, uma fome emocional. E quando essa fome não é reconhecida ou expressa, ela busca outras formas de se saciar. Não, isso não justifica, mas explica. E entender é o primeiro passo para reconstruir ou escolher com mais consciência o que não deve ser reconstruído. Muita gente acredita que quem trai já não ama mais. Mas e se for justamente o contrário? E se ainda há amor, mas o vínculo está doente? Imagine um copo rachado. Ele ainda pode conter água por um tempo, mas aos poucos vai escorrendo. Não porque não há mais amor, mas porque o recipiente da relação não está mais íntegro. E aí surge o convite da traição, sutil às vezes. Não começa na cama, começa no pensamento. Começa quando alguém de fora valida uma dor que por dentro estava ignorada. Um elogio inocente, uma conversa sem cobrança, uma sensação de leveza. A pessoa que trai não planejou, mas também não se protegeu, deixou a porta aberta, porque dentro de casa tudo parecia trancado demais. A Bíblia diz que o coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Jeremias 17, 9. E não se trata de maldade explícita. Às vezes é só negligência emocional, falta de vigilância, cansaço, orgulho. E claro, não dá para culpar a vítima. Traição fere, sempre. Mas neste vídeo, o convite não é para encontrar culpados, é para encontrar as rachaduras, porque é nelas que a água escapa. Em relacionamentos que se amam, mas se traem, quase sempre há um padrão oculto. As necessidades emocionais deixaram de ser prioridade. É quando um se sente só, mesmo acompanhado, quando o outro vive para os filhos, o trabalho, a igreja e esquece do vínculo conjugal. Quando a admiração acaba e ninguém percebe, quando o toque vira obrigação, quando o olhar não diz mais, te vejo. E o mais trágico, tudo isso pode acontecer mesmo com amor. O amor ainda mora ali, mas sem espaço para respirar. A traição, então, se disfarça de saída, mas na verdade revela um pedido inconsciente. Me enxerga, me escuta, me reencontra. Só que esse pedido vem do jeito errado, no momento errado e fere como poucas coisas na vida. Às vezes quem trai se odeia por isso. Às vezes nem sabe direito por que fez, só sente o peso depois. Outras vezes nega, esconde, foge, não do parceiro, mas de si mesmo. Em muitos atendimentos clínicos vejo isso. Casais que se amam, mas não sabem conversar, que se machucam, mas não sabem curar, que se buscam depois da crise, mas às vezes é tarde demais. Por isso essa conversa é sobre prevenção, sobre acordar antes do colapso. Porque ninguém trai do nada e ninguém está totalmente imune. Se você está num relacionamento, aqui vão 3 perguntas que precisam ser feitas de tempos em tempos. Você ainda se sente desejado por mim? Você sente que pode ser quem é aqui dentro? O que está faltando para que a gente se reencontre de verdade? Pode parecer simples, mas essas perguntas são como faxinas internas, impedem que a poeira vire mofo. E se você já passou pela traição, de um lado ou do outro, talvez precise ouvir isso. O erro não precisa definir a história, mas também não pode ser ignorado. A traição só vira ponto final quando a dor é negada, o orgulho é alimentado e o silêncio se instala.
Mas quando existe arrependimento sincero, disposição de mudança e diálogo com verdade, há caminhos. Perdoar não é esquecer, é escolher o que fazer com a dor. E reconstruir uma relação exige tempo, escuta, limites e maturidade dos dois lados. Nem sempre vale a pena, mas quando vale, pode nascer algo mais forte do que havia antes. A TCC nos ensina que comportamentos são mantidos por crenças e reforços. Então, se você quer proteger o seu relacionamento, não olhe só para o que está errado. Reforce o que está certo, o que funciona, o que une. Admiração, cuidado, tempo de qualidade, escuta ativa, tudo isso é combustível de vínculo. E vínculo forte reduz a chance de rupturas. A traição não é sobre falta de amor, é sobre falta de consciência, falta de presença, falta de manutenção. E talvez seja essa a reflexão final. Amar não é apenas sentir, é sustentar. É ver o outro como humano, falho, desejante, e escolher todos os dias reconstruir o nós. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, compartilhe com quem precisa. Talvez você nunca tenha passado por isso, talvez já, mas todo mundo conhece alguém que carrega essa ferida. E se quiser mais conteúdos assim, inscreva-se no canal. Aqui a gente conversa sobre o que sustenta, o que adoece e o que pode curar um relacionamento. Sem fórmulas prontas, só com coragem, escuta e fé. Como diz Provérbios 4:23, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele procedem as fontes da vida. E isso vale também para o amor.